Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante, sabe? Uma história sobre ter fé quando tudo parece dizer o contrário. Ela foi inspirada numa mensagem do pastor Tony. E, olha, é realmente poderosa. Para começar, vamos a um dado que choca um pouco. O Brasil, que a gente conhece como o país da festa, do carnaval, da alegria, ocupa o 8º lugar no ranking mundial de suicídios. É um contraste muito forte, né? Isso levanta uma questão bem profunda. Como pode haver tanta festa do lado de fora e, ao mesmo tempo, tanto desespero escondido? É como se muita gente se sentisse num beco sem saída, sem ver nenhuma luz no fim do túnel. É exatamente nesse ponto que a gente se conecta com uma história antiga, lá do Evangelho de Mateus. Uma história que fala diretamente para esse sentimento de desespero total. Imagina só a cena. Estamos em uma região considerada estrangeira para os israelitas. E ali, uma mãe, que já não era do povo, enfrenta a pior crise que se pode imaginar. O apelo dela não é o pedido qualquer educado. É um grito, sabe? Um grito que vem do fundo da alma de uma mãe que já tentou de tudo e não tem mais para onde correr. Mas o que acontece em seguida é, no mínimo, chocante. Porque esse pedido desesperado não encontra uma compaixão imediata. Pelo contrário, o que vem é uma série de testes, um mais pesado que o outro. A Bíblia diz que a primeira resposta de Jesus ao grito dela foi nada. Um silêncio total. Imagina a agonia. Um silêncio absoluto que deve ter sido ensurdecedor para ela. E o segundo teste vem como um soco duplo. Primeiro, os próprios discípulos querem que ela vá embora, já estão de saco cheio do barulho dela. E logo depois, as primeiras palavras de Jesus parecem fechar a porta na cara dela, dizendo que a missão dele era só para o povo de Israel. Então vamos resumir a situação. Ela já passou pelo teste do silêncio, pelo teste da exclusão, e agora vem o terceiro e, talvez, o mais difícil de todos, o teste da humilhação. Jesus usa uma comparação que, para a cultura da época, era muito, muito dura. Ele fala sobre o pão das crianças ser jogado para os cachorrinhos, um termo que era usado para mostrar desprezo por outros povos. Nesse exato momento, quando a história podia ter acabado da pior forma, a fé dessa mulher simplesmente brilha. Brilha de um jeito que ninguém esperava. E aqui está o ponto de virada. Olha a genialidade da resposta dela. Ela não briga, não se sente ofendida, ela aceita a comparação e a usa a seu favor, transformando tudo num argumento poderoso por misericórdia. E essa atitude dela define perfeitamente o que é uma fé humilde. Ela não está pedindo porque acha que merece alguma coisa. Ela está pedindo porque ela acredita na capacidade que ele tem de ser gracioso, mesmo que seja para receber só as migalhas. E aí Jesus, que no fundo já conhecia o coração dela o tempo todo, não só atende ao pedido, ele elogia publicamente a fé daquela mulher. E o texto diz que, naquela mesma hora, a filha dela foi curada. Tá, mas e aí? O que a gente tira de lição desse encontro tão intenso? O pastor Tony destaca algumas características bem importantes dessa fé. Uma fé que ele chama de robusta. Uma fé, assim, forte de verdade, tem algumas marcas. Ela continua firme mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Ela reconhece quem é Cristo. Argumenta, mas com humildade. Não joga a toalha quando houve um não. E o mais importante, ela confia totalmente na misericórdia e não em algum merecimento próprio. O sermão deixa isso muito claro. Essas provações todas não vêm para destruir a gente. Elas têm um propósito. É como o fogo que purifica o ouro. Elas servem para refinar e fortalecer a nossa fé. E no final, essa história de tanto tempo atrás joga pra gente um desafio bem atual. Ela nos faz pensar. Quando o silêncio vier, quando a porta parecer fechada, o que é que a nossa fé vai ter a dizer?